Muito bem, estamos nós para mais uma aula, a de número 6, desse nosso curso que trata de religiões que sejam totalmente diferentes do pensamento cristão, bem como de seitas, algumas delas, como nós vimos até agora, também saídas do meio cristão, particularmente sob o nosso interesse, do meio protestante. Nós começamos com uma introdução, nós tivemos na primeira aula uma visão panorâmica de como fazer um reconhecimento breve, um reconhecimento objetivo daquilo que seria um pensamento cristão e, automaticamente, um pensamento que também diverge do pensamento cristão, identificando, assim, uma forma qualquer de heresia, de falsa doutrina ou mesmo de uma religião totalmente diferente. Passeamos pelo cristianismo com os ramos principais, católicos, protestantes e ortodoxos, sem nos esquecermos das seitas evangélicas. Passeamos também pelas seitas que migraram para fora do protestantismo, como Testemunhas de Jeová, Mórmons e Adventistas. Também falamos do espiritismo, inclusive com a sua concepção muito natural aqui no Brasil, que são os cultos afro-brasileiros. Nós vamos agora nos dedicar a falar nas próximas 3 aulas, e com isso finalizar o curso, a respeito de judaísmo, islamismo e algumas religiões orientais. Estas religiões são diferentes de algumas que nós vimos antes, porque elas não são seitas cristãs no sentido de terem saído do universo cristão, mas elas são religiões com sua própria característica e seu próprio aspecto de fé, de conteúdo e com tudo aquilo que diz respeito a uma religiosidade, seu sacerdócio, sua membresia, seu culto. O judaísmo, aquela que nós veremos agora, é uma das 3 principais religiões monoteístas que existem no mundo. Há outras poucas, mais de pequena expressão, mas esse universo de 3 monoteístas engloba o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. O judaísmo se encaixa perfeitamente nas religiões abraâmicas, juntamente com essas 2 outras religiões que também são monoteístas. É uma das mais antigas, sendo religiões do mundo, sendo a mais antiga dessas 3 ramificações do cristianismo e do monoteísmo, como falamos. Conta com cerca de 3.000 anos de história, de registro contínuo, a despeito de muitas circunstâncias adversas, muita perseguição, muita tentativa de que ela fosse apagada. A religião judaica continua até os dias de hoje. Eles creem que Deus revelou as suas leis a Moisés no Monte Sinai, de forma oral e de forma escrita, e que a partir daí o judaísmo se desenvolveu no sentido de manter um relacionamento estreito com Deus, o Deus nacional, o Deus dos judeus. Por ser uma fé originária que dá origem aos personagens do Novo Testamento, melhor dizendo, o que inclui o próprio Senhor Jesus Cristo, e também porque guarda certa relação com o cristianismo na sua base, muitas pessoas entendem que o judaísmo é uma fé que convive paralelamente com o cristianismo. E aqui reside um problema sério, porque nós veremos adiante que o judaísmo não difere do cristianismo apenas pela questão do Messias, mas há outras coisas e são muito intensas que afastam o judaísmo da prerrogativa bíblica e da possibilidade de ser considerado uma religião irmanada ao cristianismo. O judaísmo hoje é composto por ortodoxos, que são a sua maioria, conservadores e reformistas. Há outras pequenas ramificações, mas essas são as principais. Os ortodoxos, que são a maioria, como eu disse, creem que o judaísmo deve seguir estritamente o caminho dos textos sagrados. Claro, os textos sagrados do judaísmo. Enquanto que os conservadores e reformistas, em graus diferentes, eles entendem que esses textos sagrados são apenas orientações que podem e devem ser seguidos, mas que podem também ser revistos de alguma forma. Esses 2 estariam numa ala um pouco mais liberal da concepção do judaísmo.
Diversas igrejas que se autodenominam igrejas cristãs têm aderido a muitos usos e muitos costumes que são judaicos ou são judaizantes. As inserções de crenças e doutrinas judaicas no meio cristão têm se notado com maior intensidade nesses últimos tempos. Essa é uma das razões do porquê inserimos judaísmo com grande pertinência nesse nosso curso. Por essa razão, nós precisamos ver quais são as diferenças mais relevantes entre o judaísmo e o cristianismo, levando em conta, é claro, que nós somos do ramo protestante. Embora haja algumas semelhanças, e elas existem, as diferenças entre ambas as religiões são muito intensas, são fundamentais de fato, e as diferenças não estão apenas na questão de Jesus Cristo enquanto Messias. Bom, vamos então ver alguns pensamentos dos judeus para entendermos por que é que eles se mantêm de fato afastados do processo cristão. Os judeus têm para si a Bíblia hebraica, que é basicamente o nosso Antigo Testamento, o Antigo Testamento protestante. Eles discordam abertamente do Antigo Testamento católico e do Antigo Testamento ortodoxo, algo que nós vimos lá no início do nosso curso. Nós falamos da concepção da canonicidade com o uso dos deuterocanônicos por parte tanto de católicos quanto de ortodoxos, em categorias e números de livros diferentes para ambas as correntes. Mas os judeus também chamam os livros deuterocanônicos de apócrifos, como nós chamamos. Eles dividem a Bíblia hebraica, é claro, em 3 partes principais: a lei, que é a Torá, os profetas, Neviim, e os escritos, o Ketuvim. Quando nós temos em mãos o nosso Antigo Testamento, o Antigo Testamento protestante, nós vemos que não há um encaixe na ordem em que os livros aparecem. No entanto, os livros são os mesmos em ambos os escritos, o Antigo Testamento protestante e a Bíblia hebraica, que é composta desses livros. Tudo isso é chamado, entre eles, essa Bíblia hebraica é chamada, entre eles, por um acrônimo, cujo nome é Tanar. Além dos textos escritos, os judeus também creem que uma Torá oral foi gerada lá no Monte Sinai, no ato da revelação a Moisés, que uma vez codificada gerou um outro texto chamado Mishnah, e esse texto foi um dos elementos para a composição do Talmud, que é a base pela qual eles têm toda a sua disposição de religiosidade endereçada e bem organizada. O judaísmo tradicional também aceita alguns outros escritos, inclusive alguns que são de ordem mística, como é o caso da Cabala, que é um texto antigo, mas que é bastante difundido no meio do judaísmo. Eles consideram como sendo autênticos outros escritos e outras tradições que indicam a interpretação de leis e os procedimentos do próprio judaísmo. Então, além do fato de eles terem a Bíblia hebraica, eles têm também outros textos e não têm, por conseguinte a isso, que foi explicado, a completude do texto bíblico, uma vez que eles desconsideram a possibilidade de o Novo Testamento existir como escritura inspirada por Deus. Como é que os judeus da religião judaica encaram a figura, a imagem de Deus? O judaísmo é uma religião monoteísta, como já dissemos, que considera Jeová como Deus, e nós vemos isso pelo texto bíblico, é muito claro isso, sendo esse Deus um Deus de caráter universal. No entanto, ele tem uma forte expressão nacional. A progressão da revelação no Antigo Testamento mostra que a completude do conhecimento dos judeus realmente mostra, ao final dessa progressão, que Deus já tinha, na concepção deles, chegado a ter um caráter universal. Eles têm por base 4 pilares a respeito de Deus, e eles são bastante firmes nesse pensamento. Eles dizem que Deus existe, Deus é um e único, Deus
é incorpóreo e Deus é eterno. Esses são os atributos sobre os quais o judaísmo se baseia ao se dirigir a Deus. Para os judeus, inclusive, Deus é uma unidade indivisível que não aceita paralelos, ou mesmo a ideia cristã da Trindade. Para os judeus, a ideia cristã da Trindade é um absurdo. Chegamos à figura do Messias. Como é que os judeus, o judaísmo encara a imagem, a figura, a pessoa do Messias? A ideia de um Messias que já veio como Cristo cristão, nosso, não faz parte dos pensamentos judeus. Para eles isso é algo totalmente perdido no tempo e no espaço, sem qualquer senso, pois eles creem que o Messias está por vir e com características bastante diferentes daquelas que nós conhecemos no Messias, que nós reconhecemos que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Para o judaísmo, a visão messiânica judaica é um conceito originalmente encontrado no cerne do judaísmo tradicional, e o desejo de uma eventual redenção do povo judeu é um dos seus fundamentos. Acresça-se a isso o fato de que, quando eles falam eventual redenção do povo judeu, estão também falando de uma eventual redenção de todo aquele que aceite o judaísmo como sendo factível de se tornar a sua expressão religiosa. O ungido, que é o Messias, é um indivíduo cuja chegada ainda é aguardada de modo muito intenso pelo povo judeu, particularmente os religiosos mais ortodoxos têm uma grande ânsia por verem a chegada do Messias, do ungido. E embora ele seja uma figura central, ou melhor, a figura central nesse cenário da chegada do ungido, do Messias, é interessante perceber também que a visão messiânica judaica não está centralizada no próprio Messias em si, mas sim nas realizações e nos atos do Messias. O que é bastante interessante para nós que somos protestantes, porque se por um lado a figura central é o Messias, a visão messiânica que eles têm não está centrada nele, mas sim nas suas realizações. Em última análise, podemos dizer que eles esperam os atos do Messias e não necessariamente o próprio Messias. As ações do Messias, esses atos esperados, então, culminarão com as mudanças ansiadas e esperadas no mundo real, transformando esse mundo real num lugar imaginado pelos profetas. Então a ideia é que todas as profecias que levavam a ideias de progressão, de bem-aventurança, de alegria, de fartura, serão ideias essas concretizadas por causa dos atos do Messias. A visão messiânica judaica tem como fundamento central uma agenda desse Messias, uma agenda messiânica que consiste nas declarações proféticas que descrevem as condições que prevalecerão nessa era messiânica que eles aguardam. E elas representam a nação de uma saída que anseia por uma vida melhor, em um mundo melhor, transformando todas as coisas ruins e nefastas em algo melhor. Então, os itens dessa agenda messiânica compreendem o conjunto das profecias messiânicas no judaísmo tradicional. Tudo isso inclui um conjunto de itens importantes dessa agenda, e essas coisas terão, então, um impacto global. Essa é a expectativa dos judeus, que hoje, inclusive, a respeito da vinda do ungido, do Messias, do seu aparecimento, bem como outros itens que eventualmente apareçam para lidar com situações, condições e eventos que serão de natureza mais local ou global em relação ao povo judeu e à própria terra de Israel. E por causa dos benefícios ao povo judeu e à terra de Israel, o mundo será beneficiado. Algo também bastante interessante que nós temos dentro do judaísmo é a questão do mal e do diabo. O mal, no conceito judaico, existe. Também existe a imagem, a figura de Satã, mas não existe a ideia de diabo.
Para nós isso é estranho, porque nós conectamos essas coisas, mas para eles são coisas absolutamente separadas. Satã seria, na concepção judaica, aquele que acusa, aquele que condena, aquele que contraria, aquele que odeia, aquele que persegue, aquele que, em síntese de todas as coisas, se transforma num adversário. Mas nós podemos então dizer, bom, essa é a própria figura do diabo, não para o judaísmo. Porque para o judaísmo, Satã, não o diabo, que para eles não existe, Satã é apenas um anjo de talvez de boa estatura diante de Deus, um membro do exército celeste, um dos anjos de Deus, que, como todos os demais anjos, não tem hoje e nem jamais tiveram livre-arbítrio, ou seja, não tiveram condição de negar as coisas. Então, negar nem mesmo a oposição a Deus, que para eles também não existe da forma que nós cremos. Então, para o judaísmo, Satã é um desses anjos, e ele tem um papel muito específico, e esse papel é empreender missões que testem o ser humano no seu caráter, a fim de que o ser humano prove se ele será bom ou será mal diante desses testes. Ou seja, sintetizando, Satã, na concepção judaica, é um anjo que está a serviço de Deus para tentar, no sentido de testes de caráter, os seres humanos. Aqueles que forem aprovados serão consideradas pessoas que tiveram naquele momento uma inclinação para o bem em destaque. Os reprovados tiveram a sua inclinação para o mal destacada naquele momento. Então, o intuito de testar o caráter e a inclinação individual de cada um é a razão da existência de Satã. Portanto, a ideia de um inimigo espiritual de Deus, como nós conhecemos, Satanás na nossa concepção ou o diabo, não está presente na teologia judaica. Quanto a pecado e expiação, para o judaísmo não existe alguma coisa semelhante ao pecado original. De acordo com o judaísmo, a humanidade, todos os seres humanos, independente de onde ou em que circunstância nascerem, todos os seres humanos nascem com uma pureza original, totalmente livres do pecado, com uma alma que será, enfim, a sua essência transcendente. E essas pessoas são levadas a passar ao longo da sua vida sendo testadas, vão passar por testes ao longo da sua vida. Eles são dotados originalmente de dois impulsos, um impulso para o bem e um impulso para o mal, a boa inclinação e a má inclinação. Os seres humanos pecam, mas eles pecam porque caem nessa inclinação para o mal, e eles pecam porque não são perfeitos. Para o judaísmo, a capacidade de exercer o livre-arbítrio também pode levar as pessoas a agirem de uma forma que transgrida ou que não transgrida o caminho delineado por Deus. Ou seja, depende dos esforços de cada um. De acordo com o judaísmo, os pecados são perdoados através de alguns métodos, e são eles principalmente 3. Os pecados podem ser perdoados através da prece, através da oração, através do arrependimento, esse arrependimento precisa ser sincero, e através de boas ações. Ou seja, por esses 3 métodos, prece, arrependimento e boas ações, o judaísmo crê que o pecado humano pode ser perdoado. Entre esses componentes no processo de expiação, de depuração, os atos de bondade, ou seja, atos de caridade, de boas ações, são considerados como os mais importantes, inclusive mais importantes do que a oração e mais importantes do que o arrependimento. Isso porque o judaísmo é uma religião que se baseia em ações, com especial ênfase na caridade. Sobre salvação, de acordo com o judaísmo, existe um
Existe um caminho para Deus que é apresentado pelo judaísmo. Porém, existe mais de um caminho para Deus. E eles colocam o caminho do judaísmo talvez como sendo o mais difícil. Mas para eles existem outras possibilidades. Então, na concepção do judaísmo, todas as pessoas justas, sejam elas judias ou não, praticantes ou não do judaísmo, têm um lugar privilegiado no mundo vindouro. E a aliança do arco, que é o elemento comprobatório para essa tese deles, que Deus fez com Noé e com a sua descendência, o que está registrado em Gênesis 9, é a confirmação disso, principalmente porque Noé era gentio, e a justiça de Noé, mesmo sendo gentio, é reconhecida depois pelas escrituras hebraicas. O conceito judaico de inferno também é um conceito pós-bíblico, porque a Bíblia hebraica, na interpretação judaica, não faz nenhuma referência direta a um lugar que se encaixa no conceito cristão de inferno e não tem uma palavra específica para esse lugar. No Talmud, registra-se um lugar chamado Gehinnom, em que nesse lugar, sobre esse lugar há pontos de vista que variam a respeito da sua natureza, daquilo que se passa ali, se trata de um lugar físico ou espiritual, se é um lugar para permanência duradoura ou breve, ou se as almas ficariam ali de modo ininterrupto ou não. Então é bastante difuso mesmo esse lugar que aparece no Talmud. A opinião dominante dentro do judaísmo tradicional é que todos, inclusive as almas dos mais justos, têm que passar um tempo no Gehinnom, que é um período que pode durar algum tempo, mas não pode exceder os 12 meses. E esse lugar é comparado por eles a uma forja de natureza espiritual, onde as almas são purificadas dos seus pecados, são depuradas dos pecados, para os quais as pessoas não tiverem se arrependido ainda em vida, através da oração, através do arrependimento e através das boas ações. Uma vez que todos os pecados são purificados a partir dali, a alma purificada, então, ganha acesso ao que é chamado de mundo vindouro. E as exceções a esse processo são os mais justos, aqueles realmente muito justos, e aqueles absolutamente perversos. São os dois extremos da humanidade. Para esses, os muito justos, talvez o caminho até o mundo vindouro seja franqueado, sem necessidade de passar ali, enquanto que os muito perversos deverão ser destruídos após os 12 meses, ou seja, aniquilacionistas, nesse sentido, mas permanecem, segundo outros, pela eternidade com um profundo estado de remorso. Seria o castigo eterno. Ora, como estamos vendo, há uma série de distanciamentos entre o judaísmo e o cristianismo. E para nós que somos cristãos, particularmente protestantes, nós precisamos entender em que ele se baseia, onde está a fonte da sua autoridade. Os judeus não consideram a Bíblia por completo, mas apenas o Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica. Isso nós, protestantes, entendemos que seria suficiente para entender a revelação do Senhor, percebendo a vinda do Messias que já veio, o Senhor Jesus Cristo. Mas os judeus utilizam também outros escritos e tradições que relegam a escritura, inclusive do Antigo Testamento, a um ponto talvez secundário na sua leitura e na sua interpretação, uma vez que ele pode ser revisto e reinterpretado de tempos em tempos pelas escolas teológicas do judaísmo. Ou seja, mesmo a parte da Bíblia que eles têm, parece-nos que está num grau de autoridade aquém do que deveria ter, e os seus demais escritos e tradições teológicas suplantam a autoridade da Bíblia, inclusive do Antigo Testamento. Será que eles diminuem a pessoa de Cristo e o relegam a um papel secundário? E aqui, mais uma vez, ao final da lição,
nós nos remetemos àquelas perguntas da primeira lição introdutória que nos ajudam a ver se a religião é falsa ou se é uma seita herética. Ora, os judeus não creem na imagem, na figura de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, não creem que ele seja Deus, não creem que ele seja o Messias. Uma parte dos judeus crê que houve um indivíduo na Palestina chamado Jesus por causa dos escritos paralelos à Bíblia, ao Novo Testamento, mas jamais creriam que ele fosse o Messias, ou Deus, ou Salvador, ou mesmo componente da Santíssima Trindade, uma vez que a Trindade para eles também é abominação. Consequentemente, o Jesus cristão, o Jesus da Bíblia, não existe para os judeus. Eles ensinam a salvação do homem pelo homem? Será que fazem isso? Embora eles considerem a necessidade de alguma forma de salvação, o judaísmo entende que ao final de tudo, todas as pessoas serão salvas. E que na pior das hipóteses, alguns muito perversos passarão daquele tempo de depuração e ficarão com alguma forma de remorso a remoer-lhes a alma, mas após esse período de 12 meses, uma parte considerável do judaísmo crê que não há mais ninguém sendo penalizado. E a salvação depende, segundo eles, das atitudes pessoais, não da ação de Deus, mas das atitudes pessoais que trazem à tona a bondade e a inclinação para o bem, em oposição à maldade e à inclinação para o mal. As boas obras, as obras de caridade, estão no ponto mais elevado da depuração do homem. Eles não são proselitistas, ou seja, eles não pregam de forma ostensiva que todas as pessoas devem se tornar praticantes do judaísmo para alcançarem a salvação eterna. Mas eles pregam que o caminho do judaísmo é o melhor para se obter o favor divino. Mesmo assim, creem que todos, de qualquer religião, podem ser salvos, bastando para isso que sejam justos e que observem alguns critérios que são fundamentais. Eles se consideram como a única religião correta, mas são os únicos detentores da verdade, portanto, mas qualquer pessoa que praticar os seus requisitos estará inserida naquele conjunto de pessoas que pode vir a ter um mundo vindouro favorável. Para eles importa ser justo mais do que ser judeu. Nesse sentido, eles abrem as portas. Eles não têm um pensamento, referindo-nos agora quanto ao sentimento de messianismo, eles não têm um pensamento messiânico, no sentido de oferecerem a salvação a todos que estão desesperados. Nesse sentido, temos usado a palavra messianismo, ou seja, apresentar os problemas vindouros para também apresentar as soluções para eles. Eles têm um forte sentimento messiânico que aponta para o Messias, mas não tem aquele sentimento de messianismo que é uma corruptela, como nós temos visto em outras expressões de fé. E no sentido de aguardarem um Messias nacional, eles são intensos e são ferrenhos defensores dessa ideia. No entanto, eles não promulgam hecatombes no sentido de messianismo para atraírem para si as pessoas, os não-judeus ou mesmo os judeus nacionais que não praticam o judaísmo enquanto religião. Mas, mesmo assim, o Messias para eles, como terá um caráter universal e global, deve ser de alguma forma apresentado a todos. Eles tampouco, por conta disso mesmo, enfatizam por demais essas questões do final dos tempos, mas eles esperam sim dias difíceis que antecederão a manifestação do Messias, do ungido que eles aguardam. Pois bem, ao final dessa aula, nós vemos que judaísmo e cristianismo são duas expressões de fé diferentes. Os nossos primeiros irmãos cristãos eram egressos do cristianismo e talvez agora, entendendo muito basilarmente algumas diferenças
que são substanciais, você entenda porque não bastava apenas discutir a questão da circuncisão ou não na igreja primitiva, mas porque foi necessário de fato romper com o judaísmo. Então são dois cuidados que precisamos ter com relação ao judaísmo. Essa corrente judaizante no meio de igrejas ditas evangélicas, isso é uma corrupção da ideia do cristianismo, e também algumas teorias, alguns pensamentos teológicos que precisam ser criteriosamente analisados. Um deles, por exemplo, se chama a Nova Perspectiva de Paulo, ou Nova Perspectiva Paulina, em que uma parte considerável do elemento judaico e judaizante quer, a partir da força dessa teologia, de alguma forma se reintegrar ao cristianismo como se ambos fossem amalgamados. Não cabe aqui agora discutir essas questões, mas deixamos como alerta final para que tenhamos todo o cuidado necessário.